Boa noite, senhores. Eu estou de volta depois de praticamente um mês fora, que foi o período que eu postei meu último vídeo também. Hoje eu vou trazer um vídeo com um formato um pouquinho diferente da proposta desse canal, que seriam vídeos mais simples, mais didáticos, para tentar eh, traduzir algumas coisas mais complexas relacionadas à teoria da evolução e do design inteligente para uma linguagem um pouco mais simples, mais acessível para todo mundo. No entanto, fiquei sabendo que, não sei se foi semana passada ou na anterior, ou essa, enfim, o Antônio Miranda participou de um debate num podcast bem grande aí, que eu também não sei qual é, mas mandaram alguns cortes onde ele fala algumas pérolas que deixariam as ostras do oceano com inveja. E eu decidi fazer o vídeo, porque tinha bastante gente comentando nos comentários dos outros vídeos, então eu vou dar uma olhada no que o Antônio Miranda falou, me mandaram 4 cortes de 1 minuto cada um. Eu não vou falar sobre dois deles, porque é muita besteira de quebra-cabeça de DNA, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu vou focar no novo artigo que ele traz, onde ele supostamente prova a possibilidade de formação de protocélulas. Por incrível que pareça, ele repete os mesmos argumentos daquele mesmo artigo que eu já refutei há um ano atrás, onde ele fala de predação por osmose. Inclusive, ele repete o argumento da predação por osmose, mas eu não vou perder meu tempo falando sobre isso porque é muita besteira. E eu vou focar no novo artigo, apenas no que ele fala sobre o novo artigo. Então, vamos dar uma olhada no que ele fala. E conforme ele vai falando, eu vou fazendo alguns comentários. Você vai ver que a formação da membrana celular, que a nossa membrana é lipídio, tá? Lipídio é basicamente gordura, tá, galera? Você Aqui é um detalhe, lipídio não é basicamente gordura. Gordura é um tipo de lipídio. Lipídio é uma classe que tem vários tipos de compostos, que podem ser gordura, óleos, fosfolipídios, esteroides, enfim. E gordura é um dos tipos. repara que ela é hidrofóbica. Tem que ter a membrana externa e a membrana interna. E isso a gente vê se formar. Não, aqui também é outro detalhe, a membrana celular ela não é hidrofóbica, ela é anfifílica, o que significa que ela é um composto com duas características, uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. E então uma parte vai procurar a água, outra parte vai se esconder da água. Então ele tem uma cabeça hidrofílica que procura a água e duas caudas hidrofóbicas que se escondem da água. Então a membrana celular, ela precisa a parte hidrofílica, ela vai ficar toda ao redor da célula, escondendo a parte hidrofóbica que está dentro. Mas tem água dentro também, então vai precisar de outra camada, da mesma forma, escondendo a parte hidrofóbica da parte da água interna. Então esconde da parte interna e da parte externa também, formando uma bola, né, uma vesícula que chama. E então ela não é hidrofóbica, ela é anfifílica. Ela tem que ter as duas características. Se for só hidrofóbica, não adianta nada. Naturalmente com algo que se chama ácido graxo. Eu até ampliei aqui a imagem, tá vendo aqui, ó? Então a célulazinha de gordura, ela forma essa membrana vesicular e conforme ela chega próximo, por exemplo, de uma fumarola, ela vai expandir e aí ela vai abrir uma coisa chamada poros. Nesses poros entram os monômeros e os monômeros lá dentro vão se ligar formando a cadeia polimérica. Não, isso aí é informação inventada também. O artigo que ele está citando, que a gente vai ler daqui a pouco, não tem, nem fala de zona de fumarola. Ele cita a zona de fumarola como uma hipótese de um outro artigo que não é o que ele está defendendo. Não tem nada a ver com esse negócio de expandir. Isso aí é uma vesícula, é uma membrana semipermeável. Ela é feita para deixar algumas coisas entrarem e saírem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Existe aqui um geyser, onde você tem muitos minerais. Você imagina a Terra Antiga? Para a gente, hoje, a Terra Antiga seria um pesadelo. Seria um ambiente extremo. Mas, para os organismos protocelulares, aquilo ali era para... Você vai ver que a Paraíso, né? Aí, aqui ele está só dando a introdução do artigo. Aí eu pulei um corte aqui no meio, onde ele fala dessas letrinhas aqui do DNA, o que não faz o menor sentido, porque no mundo do RNA, você não está tentando montar DNA, você está tentando montar RNA que não tem essas combinações. Ele fala que timina só pode ligar com adenina, citosina só pode ligar com guanina, ao contrário aqui, né? Só que isso não faz o menor sentido, porque a polimerização, o problema da polimerização não tem nada a ver com a timina ligando com a adenina. Isso é só no DNA, o RNA não faz isso. O problema da polimerização são essas cadeias laterais aqui, ó. A timina aqui, ela pode ligar com absolutamente qualquer outra coisa. Pode ser outra timina, outra guanina, outra citosina, e pode ligar com tudo. E isso daqui é o problema, não essas fitinhas. Até porque também existe exceções onde elas se ligam em duplas diferentes. Mas isso não faz o menor sentido para essa discussão, porque a discussão aqui é do mundo do RNA. Então eu vou pular isso aí, não vou comentar, apesar que eu já comentei, né? Mas, enfim, vamos ver o que ele fala do artigo. o Luca ele vem de uma protocélula. Entendeu? Ele não é uma célula moderna, é isso que eles confundem. Aí eu queria saber um artigo que fale que uma protocélula se formar é impossível, porque eu tenho um aqui, ó, Sim, tem vários. Protocell RNA Self-Replication. Esse RNA, né? Só o A é em inglês, o RUN em português. aqui é do Jack Szostak. Do Jack Szostak, nós vamos ter aqui o seguinte, ó.
ele explicando justamente esse processo que eu acabei de mostrar para vocês. A membrana celular, os monômeros formando cadeias poliméricas. Então, em todos esses artigos, os trabalhos do Jack Szostak, ele vai mostrando como que se deu essa formação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que mostrar. O Jack Szostak, ele não. O objetivo da pesquisa dele não é a química prebiótica. Ele flerta com a química prebiótica, ele publica várias coisas de fato da química prebiótica. Inclusive, eu já conversei com ele pessoalmente. Mas o objetivo da pesquisa dele é a vida sintética. Ele quer fazer vida em laboratório. Ele não quer. O objetivo central dele não é tentar replicar as condições do surgimento da primeira vida. Ele quer fazer uma vida sintética. Esse é o foco da pesquisa dele. Então, só um adendo aqui. Para vocês. Aqui, ó. No artigo ele vai mostrando como que se dá o processo, tudo isso, tá? A gente tem esse outro artigo aqui, ó, que fala da evolução e transição de um RNA. Aí voltou, né? Esse outro artigo que ele começa a falar é aquele artigo que eu já refutei há um ano atrás. Então, basicamente, o que ele fala do artigo é nada. Ele faz as informações bem genéricas que não tem nenhuma especificidade em relação ao próprio conteúdo do artigo. Eu baixei o artigo aqui. Eu só queria fazer uma crítica em relação ao modelo de debate que se faz usualmente no Brasil. Isso aqui é uma bagunça. Isso aqui não tem nenhuma utilidade, para falar a verdade. Porque esse modelo de debate favorece os mais desonestos. Quanto mais desonesto você for, melhor vai parecer que você foi num debate, porque você não precisa provar nada do que você está falando, você não precisa mostrar nada do que você está falando. Você pega um artigo, mostra umas figurinhas e o que você falar que o artigo diz é isso. A única forma de alguém rebater esse tipo de coisa é se já conhecer o artigo propriamente dito, mas a quantidade de artigos que existe é impossível alguém conhecer todo. Esse artigo em particular, por exemplo, eu não conhecia. Os outros que ele cita, eu já conhecia todos, mas esse em particular eu não conhecia. Por quê? Porque isso aqui não é um artigo seminal, isso aqui não é um experimento, isso aqui é um artigo de revisão bibliográfica. E esses artigos eu praticamente não acompanho, eu acompanho os experimentos. E então, se alguém mostra isso aqui pra mim, eu não conheço o artigo. Então, o que que eu vou falar dele? Eu tenho que aceitar que a pessoa está sendo honesta em dar a informação correta. Mas não é o caso. A gente vai ver aqui, que a gente vai ler o artigo agora, que não tem absolutamente nada a ver com o que o Antônio Miranda falou. Aliás, o Antônio Miranda não falou nada do artigo, né? Ele fez informações bem genéricas e mostrou uma figurinha. Pra gente entender o que o artigo fala, vamos começar lendo aqui o sumário. Eu não vou ler tudo, né? Esse aqui é um artigo bem longo, é um artigo de 20 páginas. Geralmente artigos têm 2, 3 páginas, mas 20 páginas é bastante coisa. Então eu vou ter que passar bem rápido, só para a gente ter uma ideia do que o artigo está falando. Então eu vou passar rápido aqui no sumário, mostrar para vocês a estrutura do artigo e depois ler os pressupostos, a parte principal de cada um dos tópicos, né? Então, vamos lá. A primeira parte aqui do artigo começa os pressupostos do artigo. Assumindo que todos os componentes de RNA estavam disponíveis em algum local prebiótico, esses componentes poderiam se juntar nos nucleotídeos ativados e condensar para formar polímeros de RNA. Então aqui é um primeiro pressuposto que não é demonstrado. Ele parte desse princípio que todos os componentes estão lá em perfeita ordem, em perfeita concentração e em quantidades adequadas. Então, esse aqui é um primeiro pressuposto. Um segundo pressuposto é que deveria ter diversidade de RNA, de fitas de RNA já formadas, suficiente, e ainda que elas possam se copiar com frequência razoável e com fidelidade razoável também. Interessante que ele diz aqui que a evolução darwiniana começaria antes da vida, de acordo com os pressupostos desse artigo, que a seleção natural, no caso que ele vai falar mais pra frente, ele coloca aqui, ó, tanto a protocela e o seu material genético encapsulado, eles permitiriam que a seleção natural começasse a operar. Muitos darwinistas, eles tendem a querer distanciar a evolução da química prebiótica, do surgimento da vida, dizendo que não é a mesma coisa por causa da distância que existe entre a realidade e a proposta da origem da vida. Mas, de acordo com o conceito aqui do próprio artigo que o Antônio Miranda coloca, a evolução já começa antes da biologia, já começa na química. Então, beleza, aqui seguindo para frente, para não gastar muito tempo, no outline aqui, isso aqui vai ser a estrutura do artigo, basicamente ele vai fazer comparação de modelos e aqui ele vai dizer qual que é o modelo que ele acha que é melhor. Ele vai citar vários estudos falando de vários modelos diferentes, então é muita coisa aqui que eu não vou passar, é só para vocês entenderem qual que é a estrutura do artigo. Aqui na introdução a gente vai encontrar outros pressupostos, né? Primeiro que ele diz aqui, ó, a primeira célula ela deve ser simples em comparação às células altamente desenvolvidas modernas. Por isso são chamadas de protocélulas. As protocélulas, elas devem ser simples o suficiente para se montar espontaneamente, mas elas também devem ser suficientemente complexas para que elas possam desenvolver ainda mais complexidade. Então, aqui é um primeiro pressuposto que ele coloca. A existência das protocélulas. Não existe nenhuma
evidência da existência dessas protocélulas. A evidência da existência delas é um argumento circular. Elas precisam existir porque as células modernas são complexas demais para se formar. Mas não existe nada que dê um menor glimpse, né, um menor vestígio de uma evidência para a existência dessas coisas. Se você for é, olhar aqui, ó, isso aqui é um artigo do Nick Lane, ele é um dos maiores químicos prebióticos do mundo, ele é uma das pessoas que mais publica sobre isso. Ele fala um monte de coisa, mas o que eu queria mostrar aqui em relação à protocélula, ele diz o seguinte, ó, não tem dúvida que o ancestral comum ele possuía DNA, então o mundo do RNA já era, né? Porque ele precisa ter DNA desde o início. RNA e proteínas, um código genético universal, ribossomos, que são os complexos que formam as proteínas, né? ATP e uma enzima para fazer ATP movida a prótons. Um mecanismo detalhado de leitura de RNA e conversão de genes em proteínas também devem estar lá desde o início. De maneira geral, em resumo, né, o último ancestral comum de toda a vida, ele se parece e muito com a célula moderna. Então, esse negócio de protocélula é uma fantasia que as pessoas fazem porque entendem a complexidade de se formar uma célula. Então, eles precisam fantasiar, só que não existe nenhuma evidência, absolutamente nenhuma evidência para isso. Aí ele começa a dizer assim, ó, dado que as células modernas elas têm uma membrana permeável, é razoável admitir que a protocélula também tinha, só que com uma estrutura muito diferente das células modernas. Mais uma vez, fazendo um pressuposto gratuito, sem nenhuma evidência. Aí ele diz assim, porque as células modernas elas são muito complexas, né? Então, os aparelhos de transcrição, de tradução, é, a síntese proteica instruída, metabolismo catalisado por enzimas e o transporte pela membrana mediado por proteínas, nada disso poderia existir numa suposta protocélula imaginária, porque todos esses mecanismos são complexos demais para existir. Em suma, o que ele está falando aqui é que nada relacionado à proteína poderia existir na protocélula. Ele já está contradizendo outros químicos probióticos que dizem que precisaria ter tudo lá, né? Já de início. Então ele está partindo do mundo do RNA, onde só o RNA daria conta de fazer tudo. Aí ele coloca aqui, ó, a estrutura clássica vem da automontagem espontânea de moléculas anfifílicas, que é aquilo que eu já falei, que são moléculas que têm as duas características, tanto uma característica hidrofóbica quanto uma característica hidrofílica, como por exemplo o sabão, que são coisas que conseguem agir tanto com moléculas polares quanto com moléculas apolares também. Só que, obviamente, que aqui ele não está falando só que não está dizendo que um sabão poderia montar isso aqui, né? Ele na verdade, é bem específico, onde que ele fala, aqui, ó, que essas membranas, elas têm que ter ácidos graxos, glicerol, ésteres, álcools graxos e outros compostos, e depois ele fala claramente, dá um nome, onde que tá? Aqui, ó, ele fala de fosfolipídios, que já são umas moléculas bastante complexas também, porque ela precisa de um esquema de montagem bem complexo para ela conseguir ter essas duas propriedades. Mas, enfim, então basicamente ele diz que precisam ser esse tanto de compostos aí para formar essa, essa membrana. Que o fosfolipídio mesmo, ele é um lipídio composto por glicerol, duas caudas de ácidos graxos e uma cabeça que é um grupo fosfato. A cabeça hidrofílica e as duas caudas dos ácidos graxos são hidrofóbicas. Então as caudas têm que ficar no centro das cabeças que vão ficar ao redor, protegendo tanto da água de fora quanto da água de dentro. E tudo isso aqui que ele está descrevendo não se formou. Ele não está descrevendo a formação de nada disso. Ele está pressupondo que já estava lá desde o início, prontas. Depois ele fala aqui que ainda também precisaria ter ribonucleotídeos ativados. O que são ribonucleotídeos ativados? Ribo contém relação ao RNA, né? Nucleotídeos é o grupo, bem complexo por sinal, formado por três componentes, que são as bases nitrogenadas, os grupos fosfatos e a ribose, que é uma pentose, né, um açúcar de 5 carbono. E ativado significa que ele tem grupos pirofosfatos adicionais envolvidos na molécula para aumentar a reatividade da molécula, impedindo que ela faça ligações laterais assassinas, formando qualquer outra coisa que não exatamente o que eles querem que forme. Então eles precisam que tudo isso aí também já esteja lá de início, para início de conversa, para qualquer coisa conseguir acontecer. É, Eu não preciso dizer que nada disso existe fora da célula, né? Naturalmente por aí, brotando por aí, diferente do que algumas mentes iluminadas falam. Absolutamente nada disso existe. Alguns anos atrás, os darwinistas ficaram super animados porque foi descoberta algumas ínfimas bases nitrogenadas, um meteorito, é isso, né? É, e daí isso aí praticamente comprovou a evolução química, comprovou a panspermia, só que essas bases nitrogenadas sozinhas elas não fazem nada. Para fazer experimentos, eles precisam ribonucleotídeos ativados, completos, e ainda com a homoquiralidade selecionada
para ser sempre destrógeno, que é o que precisa para os nucleotídeos, né? O que é isso? É uma particularidade que tem na química, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas é basicamente a orientação 3D de uma molécula. Que na química, se você tem compostos racêmicos, onde metade das moléculas são destrógenas, metade das moléculas são levógenas, você não consegue montar nenhuma molécula biologicamente relevante ali, porque a parte proteica precisa ser só levógena, senão não funciona, e a parte do RNA, DNA, a parte mais biológica, né, ela precisa ser completamente destrógena, senão não funciona. Se tiver qualquer interferência aí de um levógeno no meio do RNA ou um destrógeno no meio da proteína, acabou. Com, não tem como formar nada com isso. Então, por isso, compostos racêmicos não formam nada. E eles precisam selecionar cuidadosamente para que tudo seja homoquiral para esses experimentos. O que não existe. A natureza não forma a homoquiralidade, né? Aí, então tudo isso precisa começar pronto. Aí depois tem a figurinha que o Antônio Miranda mostrou. Nessa figurinha, isso aqui já contradiz o que o Antônio Miranda estava dizendo, que precisava entrar em zona de fumarola para expandir, para trocar não sei o quê. Não, isso aqui já é uma membrana permeável para nucleotídeos e íons metálicos complexados com citrato. E esse aqui é um outro tema bastante interessante. De onde que veio esse citrato? Porque o citrato no solo, existe, só que ele é muito pouco para ter qualquer relevância na química prebiótica. Inclusive, o próprio autor, ele fala aqui, aonde? Aqui, ó. Página 4. Ele diz assim, ó, é improvável que tivesse citrato suficiente presente num ambiente prebiótico. Então, deve-se procurar alternativas. Mas quais são as alternativas? Não tem. A princípio não tem, pelo menos até agora não se sabe de nada, então ele usa citrato para seguir a linha de raciocínio dele. Mesmo sabendo que não existe um ambiente onde isso aí teria em abundância, mas ele usa porque não tem outra alternativa, não tem tu, vai tu mesmo. Aliás, até tem uma alternativa que ele fala aqui, logo depois. Ele diz assim, ó, os peptídeos propostos por Ferris, né, eles poderiam suprir essa necessidade de citrato para fazer a mesma coisa que os citratos fazem. Só que peptídeos são cadeias proteicas, que ele mesmo já falou lá no início que não poderia ter numa suposta protocélula mitológica, né? Então é por isso que ele parte do pressuposto dos citratos aqui. E por fim, ele fala que essa membrana, ela iria crescendo e a divisão, a divisão celular é muito engraçado que ele propõe aqui. A divisão celular acontece assim, ó, a membrana vai acumulando mais lipídios, né? Até que ela fica grande demais e faz assim, ó, e pronto. Aí virou duas. Não é um mecanismo que faz a duplicação. Simplesmente acumulou demais, porque isso aí está em excesso ali na água, tem para acumular o quanto quiser. E ela divide assim, e convenientemente, a quantidade certa de RNA fica para cada lado. É isso, essa é a proposta que ele está falando de duplicação. Aí depois ele termina essa primeira parte introdutória dizendo que o RNA, os polímeros de RNA, eles podem formar espontaneamente em superfícies minerais, de acordo com o experimento de Ferris, que é muito interessante esse experimento por sinal, ou simplesmente congelando, que é o que chama de fase eutética, né? Porque é quando concentra os ribonucleotídeos ativados para facilitar a formação. Então, esses são os pressupostos da onde ele parte para desenvolver toda a linha de raciocínio dele, né? Aí ele vai começar a tentar estruturar teoricamente isso daqui, ele vai citar vários artigos, esse aqui é um tópico interessante, prós e contras do sistema de membrana. Aqui seria basicamente uma introdução, isso aqui a gente já falou, né? Esse parágrafo aqui é interessante. Aqui ele vai falar dos pré-requisitos para o sistema de membranas que ele está propondo funcionar. Aí ele diz assim: você precisaria de um ambiente moderadamente salino e neutro para razoavelmente alcalino, o pH. Certo? Então ele precisa de um ambiente perfeito. Qualquer coisa diferente disso não vai funcionar. É claro que ele vai dizer aqui que isso não é um problema, mas beleza, ele precisa que esse ambiente esteja lá para que funcione. Aí depois ele diz assim, ó, as cópias não enzimáticas do RNA, isso não enzimáticas são sem proteínas, né? Eles requerem concentrações altíssimas de cátions divalentes, normalmente de magnésio, e a maior parte das ribosinas também, certo? Beleza. Só que, em contraste, as membranas lipídicas, elas se tornam instáveis com uma concentração não muito alta de íons de magnésio, o que é uma aparente incompatibilidade. Aí, qual que é a solução? Ele diz, a solução é adicionar citrato, que ele mesmo disse que é improvável que existisse em ambientes prebióticos, né? Mas essa é a solução. Você vai perceber que os requisitos para você publicar alguma coisa relacionada à química prebiótica são extremamente baixos. Você não precisa de nenhum grau de comprovabilidade. Você não precisa ter nenhuma evidência para você formular uma hipótese. Você simplesmente pode falar qualquer coisa, desde que seja uma rota minimamente viável em qualquer mundo possível. Por quê? Porque a química prebiótica está tão longe de se tornar ou de se comprovar qualquer nível de veracidade dela, que qualquer coisa que você falar, desde que seja minimamente possível no mundo imaginário, tá certo.
E eles tomam por certo porque eles precisam encontrar qualquer coisa aí para justificar essa crença na química prebiótica. Aí beleza, a partir daqui ele vai passar umas 10 páginas falando de modelos alternativos, de por que que, exibindo basicamente todos os modelos que existem na química prebiótica, não todos, mas os principais, né? Aí ele vai falar, esse aqui é o único lugar que ele vai falar de fontes hidrotermais, né? As zonas de fumarola, que o Antônio Miranda falou que não tem nada a ver, é um modelo alternativo do que ele está propondo, certo? Vai falar de vários outros modelos aqui, ele vai passar várias páginas falando dessas coisas, até que, é, se fosse gastar tempo falando de tudo isso aqui, a gente ia gastar umas 4 horas falando desse artigo. Isso aqui é um artigo bem longo. É, aqui, ó, isso aqui é um ponto interessante. Ele falou aqui que a produtividade para você polimerizar mononucleotídeos, isso é nucleotídeo simples, né? É muito pequena. Então, ele parte também do pressuposto de que já existia um monte de filamentos já formados de oligonucleotídeos, né? Isso é, filamentos mais longos, para que a polimerização fosse mais prática, né? E depois ele termina dizendo que. Onde é que tá? Aqui, ó. O modelo que ele assume é o modelo de quelação de cátions, né? De magnésio por citrato, porque o citrato ele protegeria as camadas lipídicas da ação do magnésio de deterioração, né? Então é esse o modelo que ele assume. Da onde que veio esse citrato? E da onde que veio essas quantidades absurdas de íons de magnésio? Ele não fala, simplesmente fez assim, ó. Surgiu, tava lá. Tá lá, né? Aceita pela fé que dói menos. Ele até fala, em outro lugar que eu perdi aqui, mas ele até fala que essa concentração de magnésio, ela dificulta a polimerização do RNA. Ele torna mais lenta, e é por isso que ele já começa com os oligonucleotídeos, né? Só que ela é necessária para que as coisas funcionem. Então, precisa estar lá. É como funciona a química prebiótica. Ela tá lá porque precisa estar, não porque existe qualquer evidência. Aí nesse ponto 5 aqui é onde ele realmente vai começar a falar do modelo dele, que é o modelo que ele prefere. E esse aqui é o ponto alto do artigo. Ele já começa aqui na primeira linha dizendo que ele parte do pressuposto de que uma molécula de RNA que consegue se autocatalisar, se automontar, se autoduplicar, né? Ela já estava lá desde o princípio. Isso que não é demonstrado. Ele parte desse pressuposto para que o modelo funcione. Tá, mas ele já não tinha falado de polimerização espontânea de RNA lá no início? Sim, o modelo do Ferris que eu falei, né? Sim, mas não dessa molécula. Aquilo lá é de uma molécula aleatória que não fala nada, que não tem absolutamente nenhuma informação. É só uma molécula aleatória. Isso aqui é mais ou menos o seguinte: você pega um quebra-cabeça de 5.000 peças, embaralha e joga pra cima. A hora que cai, você vai perceber que tem algumas peças montadas. Independente da peça estar montada certa ou não, pode ser uma peça que não tem nada a ver com outra montada aqui, independente de qualquer coisa, você vai dizer, tá vendo? Algumas peças caem montadas, o que significa que existe a possibilidade do quebra-cabeça sair montado inteiro. Já que isso então foi provado, né, que o quebra-cabeça pode ser montado inteiro, a gente vai partir do pressuposto de que já montou e a gente começa daqui em diante. Então é assim que funciona. Daí eles montam ribozimas. Ribosima é um filamento de RNA autocatalítico, né, que ele consegue catalisar a si mesmo. Então ele monta ribosimas cuidadosamente estruturadas, autocatalíticas, que copiam a si mesmo, né, inteiramente homoquirais, num ambiente cuidadosamente controlado, com temperatura ideal, o pH ideal, com matéria-prima ativada em abundância para evitar reações laterais, né, água ionizada, que não existe em lugar nenhum do planeta, sem nenhum tipo de contaminantes, e dizem que vão começar a partir daí, porque o resto já foi provado, né, porque, enfim, é um absurdo sem tamanho. Mas é esse o pressuposto, esse é o nível que eles, de exigência que se faz para você lançar uma hipótese na química prebiótica, simplesmente porque estão no escuro. Eles não têm nada. Aí eles dizem assim, ó, a eficiência e fidelidade desse processo deve ser suficiente, sai da frente, deve ser suficiente para que as moléculas de RNA elas consigam se reproduzir, né, de uma maneira mais rápida do que se decompõe. Então, esse aqui já é um segundo pressuposto. Isso aqui não foi demonstrado, mas ele precisa que essas coisas aconteçam. Depois ele diz, aqui, ó, a visão inicial da origem da vida pelo RNA assume, ó, demonstra, não, assume que a quantidade de nucleotídeos ativados ela estava lá desde o início e em abundância, com suprimento o quanto quiser, né? E ainda assume de novo, ó, demonstra, não, assume novamente que existia uma maneira de converter os nucleotídeos ativados em polinucleotídeos de sequências aleatórias, só que o subconjunto ele precisava conseguir realizar essas autorreplicações não enzimáticas, quer dizer, não são aleatórias. Isso aqui é extremamente especializado, tem que ser muito especificado, muito específico para dar certo. Aí depois ele diz assim, ó, dessas populações de RNA replicante, uma sequência deve se tornar mais abundante por seleção natural e por sua alta taxa de produção. Isso aqui é depois da vida se formar? Não, é antes da vida se formar. Então ele já está aplicando a evolução na origem da vida, antes, na química, antes do surgimento da biologia.
Só que esse passo aqui, ele iria requerer um mecanismo de replicação muito eficiente, já desde o início. Então ele também pressupõe que isso já estava lá, porque sem uma replicação eficiente e precisa desde o início, a seleção natural ela não poderia operar de forma significativa. Teria alta taxa de erro e a decomposição dificultaria muito o acúmulo de qualquer vantagem seletiva. Aí ele diz aqui que então surgiria sai da frente, então surgiria uma forma de função da replicase mais rudimentar. Isso daqui é extremamente especializado e complexo. Mas ele está falando que é rudimentar. Como que é esse rudimentar? O que seria rudimentar? Não fala, não demonstra. Só diz que deveria existir, só que tem que ser rudimentar porque é complexo demais para existir sozinho, né? Aí ele diz assim, ó. Aí devido à pressão seletiva, a replicação química deveria. Isso aqui é impressionante. A replicação química deveria ser suplantada por uma replicação biológica. Peraí, aqui a gente começou a falar de mágica, né? Como que é isso? A maior dificuldade da química prebiótica justamente é fazer essa transição da química para a biologia. Aí ele fala que sem mais nem menos, não precisa demonstrar nada, né? Porque estamos falando de química prebiótica, ele fala sem mais nem menos que pronto. Aí simplesmente o mecanismo de replicação química passaria a ser um mecanismo de replicação biológica. Como? Assim, ó. Aconteceu. Confia. Aí depois ele ainda fala que precisaria ter grupos é, ativados menos reativos e energeticamente favoráveis que deveriam estar lá desde o início da solução e em uso, né? Ué, como? De onde que eles vieram? Que grupos são esses? Simplesmente não fala. Eles precisavam estar lá desde o início. E aqui é a parte principal do artigo todo. Olha que interessante. Não sou eu que estou falando, está escrito aqui no artigo. Ó. Apesar de não estar claro como que a primeira ribosima de RNA replicase surgiu, presta atenção agora. Não é difícil de imaginar como que teria acontecido. Então, esse é o ponto da química prebiótica inteira. Não sou eu que estou falando, é ele que está falando. Isso aqui não é experimentação. Não existe evidência para isso. Isso aqui é um exercício de imaginação. Única e exclusivamente imaginação. E não sou eu que estou dizendo, não é um negacionista que está dizendo. É o artigo do Antônio Miranda que ele não leu. Né? Aí depois ele vai falar aqui do processo da ligase para polimerase. Eu não vou conseguir detalhar todos os processos porque o vídeo já está ficando longo, né? Então eu vou tentar ser mais rápido aqui para não ser muito exaustivo, mas basicamente ele começa a mostrar uma série de experimentos feitos por pessoas, porque de novo isso aqui é uma revisão bibliográfica, não é um experimento, uma série de experimentos aonde eles tentam basicamente jogar esse quebra-cabeça de 5.000 peças para cima para montar pequenas pecinhas no lugar certo, com ambientes específicos, com circunstâncias específicas. Muitos deles são, inclusive, experimentos guiados, não aleatórios ao acaso, né? São experimentos guiados. Aí ele começa a me dizer, ó, esse aqui deu certo desse jeito, esse aqui deu certo aqui, com condições diferentes. E se você juntar todas essas condições, é mais ou menos igual aquele filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, se todas as condições estiverem em todo lugar ao mesmo tempo, mas só a parte boa, né? Só as partes que dão certo, as partes que uma condição inviabiliza a condição do outro, isso aqui esquece, isso aqui nem leva em consideração. Se todas as condições estiverem certas ao mesmo tempo, ele diz assim, ó, isso seria suficiente para suportar um genoma entre 20 e 30 nucleotídeos da ribosima, né? Aí ele fala assim, apesar de que a ribosina por si só, ela tem cerca de 190 nucleotídeos. Mas se todas as condições fossem favoráveis, isso aqui daria para formar algo entre 20 e 30. Tá bom, mas 20 e 30, 20 a 30 nucleotídeos, isso formaria uma ribosima? Seria suficiente para um RNA autorreplicante? Não, eles não conseguem fazer isso. Mas, para o imaginário evolutivo da química prebiótica, isso aqui tem que ser o suficiente. É o que dá para fazer? Então, vai ter que ser. Aliás, nem isso aqui dá pra fazer, né? Isso aqui é só no imaginário se tudo tivesse em todo lugar ao mesmo tempo. Mas é o que eles conseguem imaginar como plausível, então tem que ser o suficiente. E aqui é outra parte interessante, ó. Ele diz aqui que a catálise de NTP, que é basicamente a adição de. NTP é nucleosídeos trifosfato. Nucleosídeos é o nucleotídeo, mas sem a elaboração toda dos outros compostos, né? É nucleosídeo trifosfato. Isso é adicionar basicamente um monômero na cadeia do RNA. Ele disse que é relativamente rápido, só que por causa da constante de Michelis-Menten, né, que é esse Km aqui, constante Michelis-Menten, ser tão alta, mesmo nas condições perfeitas, com a presença e concentração molar dos oligonucleotídeos e das concentrações de NTP nas condições perfeitas, mesmo nessas condições, ainda levaria cerca de 2 horas para adicionar um nucleotídeo, para fazer uma adição numa cadeia polimérica de RNA. Aí ele diz o seguinte, olha que interessante. As ribosimas, elas operam melhor se tiver uma concentração muito alta de cátions de magnésio, certo? Só que essa condição também degrada o RNA em apenas 24 horas.
Olha que coisa interessante. O que significa que nesse tempo não daria para adicionar mais do que 14 nucleotídeos. Quer dizer, nunca que uma ribosima nessas condições iria conseguir se replicar. Não daria tempo. Ela tem entre 20 e 30, mas ela conseguiria colocar 14 antes de degradar. Então, olha que interessante. Nesse modelo que ele está imaginando e que ele julga ser o melhor modelo possível, a vida teria um período de 24 horas para surgir. Ela não teria como surgir antes disso. Eles falam, mas precisa de milhões de anos. Não, só precisa das 24 horas certas, aonde todas as coisas estão certas ao mesmo tempo. Porque é o tempo que ele tem antes do RNA degradar. Porque não adianta um RNA daqui 2 milhões de anos fazer algo que esse daqui começou agora. Isso não faz o menor sentido. Esse RNA ele precisa conseguir fazer toda a estrutura e dar andamento à estrutura e ele tem 24 horas para fazer isso antes dele se degradar. Quer dizer, a origem da vida tem que ter acontecido muito rápido, o que significa que essa desculpa de milhões de anos não cola. Ele precisa acontecer, precisa ser possível replicar em laboratório, porque ela precisa acontecer muito rápido. Então, basicamente, o que ele fez aqui foi pegar um monte de pecinhas em contextos e circunstâncias diferentes e dizer, ó, como ali montou, ali montou, ali montou em circunstâncias diferentes que eu não quero nem levar em consideração, então tudo isso teria que é possível imaginar que essas coisas se montaram. Como? Aí ele fala, entre os exemplos que ele cita aqui, ó, usando técnicas altamente sofisticadas, que obviamente não existem na natureza, mas é assim que as coisas dão que dá para acontecer. Aí já partindo aqui pro final, pro vídeo não ficar tão longo, ele diz assim, ó, apesar de cátions divalentes serem essenciais para a cópia do RNA, ele degrada o próprio RNA e a vesícula de fosfolipídio também. Como que resolve esse problema? Aí ele fala aqui, degradação, hidrólise, hidrólise dos monômeros ativados, né? Aí ele diz, como que resolve esse problema? E olha a resolução aqui, RNA, a enzima RNA polimerase. A proteína. Quer dizer, o que ele falou lá no início que não poderia ter desde o início, que seriam cadeias proteicas, é a solução para o problema do mundo RNA. Quer dizer, você precisa de proteínas para resolver o problema do mundo RNA, mas você precisa do RNA e do DNA para criar essas proteínas, para resolver o problema das proteínas, cara. Quer dizer, ele correu, nadou e voltou para o mesmo lugar. O lugar onde Stanley Miller já tinha chegado lá na década de 60, que ele chama de química de papel. Isso é, são hipóteses que só dão certo no mundo das ideias, mas que nunca vão funcionar na prática. Tem um outro problema que ele não fala aqui no artigo, só que se você pega uma molécula, uma célula moderna, já 100% equipada, eficiente, autossuficiente, e você simplesmente troca a membrana celular dela por essa vesícula de fosfolipídios aqui, a célula vai morrer. Porque eu não sou biólogo, talvez alguém conseguiria falar isso aí com maior propriedade do que eu, só que essa membrana, ela não é seletiva. Ela simplesmente vai deixar o que é pequeno passar e o que é grande fica. O que significa que a água também vai passar livremente, o que não acontece numa célula moderna, né? E os íons, eles também vão começar a passar livremente. Como o conteúdo da molécula, da célula, o conteúdo iônico, né, é muito mais concentrado, a água viria e incharia a célula. Isso causaria um desbalanço osmótico, a célula iria inchar, provavelmente ela iria explodir, ela iria se desfazer. Isso causaria falhas metabólicas, porque os resíduos metabólicos eles não conseguiriam ser jogados, ser eliminados, porque eles são maiores. Eles precisariam de proteínas para fazer essa mediação, então iria acumular resíduos metabólicos, o que iria comprometer todas as funções da célula. As toxinas iriam se acumular, isso iria causar estresse oxidativo, enfim, a célula ia morrer. Não tem como uma célula viver com só uma membranazinha dessa daí, esse conjunto, essa vesícula aí. Aí ele continua, isso que ele não fala, né? Mas é só uma reflexão. Ele ainda continua assim, ó. Ele não sabe como que os nucleotídeos ativados precisariam se ativar, ele não sabe como que isso aconteceria, mas precisaria estar lá desde o início, né? Ele também não sabe como que chegar em múltiplas gerações de replicação de ácido nucleico, também não se tem como demonstrar isso, e ele termina assim, ó, se e somente se todos esses desafios eles fossem cumpridos, seria possível sintetizar uma protocélula no modelo que ele está propondo. Se e somente se todos esses desafios estivessem cumpridos. Para o Antônio Miranda, isso aí já está resolvido, né? Já foi comprovado aqui. Só que o autor do artigo mesmo, ele diz que não. Mas para o Antônio Miranda está resolvido porque é óbvio, né? Ele não leu o artigo. E ele aí conclui assim, ó, muitos detalhes desse processo ainda permanecem obscuros. E ainda assim, mesmo que fossem esclarecidos, é difícil saber se qualquer uma dessas reações realmente teria como ter acontecido na origem da vida histórica. Isso é, ele admite que isso aqui é uma afirmação bem honesta para um darwinista, né? Ele admite que mesmo que fosse possível fazer tudo isso daí,
isso não provaria a origem da vida, porque não tem como saber se isso é o que teria acontecido lá. Porque a hora que você olha como que os químicos sintetizam as coisas relacionadas à célula, o próprio RNA, não tem absolutamente nada a ver com como que uma célula faz. A célula não dá a mínima para o que acontece no tubo de ensaio. Eles fazem processos muito mais longos e complexos para fazer absolutamente tudo. Então, o que a gente faz aqui não significa que teria sido o que aconteceu lá. Aí ele diz assim: isso aqui não explicaria a origem da vida, apenas seria um conceito para ajudar a guiar a linha de raciocínio. E isso é o autor do artigo do Antônio Miranda que está falando. Mas parece que os químicos prebióticos ainda não chegaram nesse grau de clareza e iluminação dos nossos queridos especialistas do YouTube aqui no Brasil, né? Porque esses sim já resolveram o problema da origem da vida há muito tempo. Porque parece que o problema da origem da vida só existe para quem estuda de verdade. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha, deixa aí sua opinião. Eu tento responder todos os comentários, exceto dos spams que tentam só causar algazarra, né? E é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.